Hello again! Caminhamos para a segunda unidade da disciplina Inglês Instrumental, desenvolvendo estratégias de leitura em inglês. Na unidade 1, abordamos algumas estratégias pré-leitura. Nessa unidade, trabalharemos algumas outras estratégias mais direcionadas para o momento da leitura propriamente dito, com os subtemas: o uso do dicionário, identificando ideias principais em frases e parágrafos, a prática de inferir significados pelo contexto. Esta unidade está toda articulada. Pense comigo. Muitos leitores de línguas estrangeiras sentem a necessidade de recorrer ao dicionário em busca de informações que possam ajudá-lo a compreender determinadas palavras ou expressões. Mas durante uma leitura, você não pode procurar no dicionário cada palavra nova que surgir. Você deve ser capaz de perceber quais são as palavras-chave para a compreensão daquela frase ou daquele parágrafo. Ser capaz ainda de retirar suas próprias conclusões sobre os possíveis significados das palavras pelo contexto, ou seja, fazer inferência. Para somente então procurar algumas palavras no dicionário. Vamos falar sobre o uso do dicionário. Observe a imagem ao lado. O que você observa? Onde eles estão? Quem são essas pessoas? Com certeza, notou que o Superman está no hospital com alguns médicos. O que este super-herói estaria fazendo em um hospital? Pelo contexto do cartoon, conhecemos a palavra man, usada comumente em Superman, Batman, Spider-Man. E notamos o cognato oxidize, oxidar, também. Então o homem oxida. Mas o super-homem oxida? Me chama a atenção a expressão Man of Steel. Se não conheço esse léxico, vou ao dicionário. Nesse dicionário da Cambridge, consigo encontrar a classe gramatical da palavra. Steel é um substantivo sem plural. E logo em seguida, as pronúncias britânica e americana da palavra. A definição do dicionário diz: a very strong metal made from iron, used for making knives, machines, etc. Uma forma muito forte de metal, feita de ferro, usada para fazer facas, máquinas e etc. Ou seja, aço. Agora sim, o homem de aço oxida. Mas ainda não compreendemos todo o cartoon. O que será que looks like significa? Bem, no mesmo dicionário, essa expressão não aparecerá sozinha. E assim, precisamos procurar pela palavra de origem look, olhar, procurar, parecer, com aparências. E por fim, a expressão look like someone or something, com a ideia de parecer também. Esse dicionário online é bem completo. E além da classe gramatical, da pronúncia, das traduções e dos exemplos dos diferentes usos e sentidos da palavra, ele ainda traz a referência do grau de dificuldade das variações do referido vocábulo. Ou seja, as estrelas A1 e A2 mostram que essa palavra é na sua forma mais fácil, conhecida do leitor básico. Já a expressão look like corresponde ao nível B1 de conhecimento intermediário da língua inglesa. Assim, concluímos que os médicos estão dizendo que parece que o Homem de Ferro está começando a oxidar. Aproveito para chamar a atenção da diferença entre procurar um léxico em um dicionário como Cambridge, Longman ou Oxford e usar as formas simplificadas do Google Tradutor. Embora eu reconheça que essa ferramenta tem melhorado muito recentemente, há uma boa gama de informações que poderiam ser aprendidas ao consultar uma palavra pelo dicionário, seja ele impresso ou online. Observe a palavra chemical bonds. No Cambridge, ele vai aparecer com as suas características gramaticais, com a pronúncia, com a explicação an electrical force that holds atoms together to form a molecule. E aí nós vamos entender que se trata de uma ligação química. Além disso, ele vem mais embaixo com uma série de outras palavras relacionadas a esta que procuramos, que também podem nos interessar.
Por outro lado, o Google Tradutor traz simplesmente a palavra traduzida para português ou qualquer outra língua que busquemos, o que nos retira a possibilidade de outras informações importantes. Como eu já havia destacado no material apostilado do seu curso de Química, precisamos perceber os contextos antes de buscar uma palavra no dicionário para percebermos seus variados significados. Verifique os exemplos. Close the door. She is close to me. Na primeira frase, close the door, a palavra close é um verbo, fechar. Na segunda, she is close to me, ela é um adjetivo, próximo. A mesma palavra close tem diferentes significados de acordo com sua classe gramatical. Ela também varia de pronúncia. Perceba, close the door. She is close to me. No nosso segundo exemplo, the book is on the table. I'll book a table in the restaurant. No primeiro exemplo, nós temos the book is on the table, na palavra mais conhecida como substantivo livro. Na segunda, nós temos I'll book a table in the restaurant. Nesse caso, percebemos que book não pode ser livro. Nós vamos entender que a frase quer dizer eu vou reservar uma mesa no restaurante. Existe um site bastante conhecido chamado Booking.com que fez essa palavra ficar bastante conhecida no seu outro sentido. Book não é somente livro, mas também o verbo reservar. Precisamos de contexto para entender a diferença em ambos exemplos. Continuando, ao ler nos deparamos com muitas informações, mas somente algumas são fundamentais para articularmos uma ideia sobre o assunto. As palavras principais muitas vezes são substantivos e verbos. Com eles, conseguimos fazer algumas suposições. Em português, homem trabalha escritório. Garota come pera. Entendemos o sentido principal da mensagem. Os adjetivos e advérbios completam as informações de maneira secundária. Em português, homem trabalha muito. Garota come pera grande. Percebemos essas novas informações como secundárias. O sujeito, a ação e até mesmo o objeto permanecem praticamente inalterados. As palavras-chave são imprescindíveis para a compreensão do texto, porque têm relação direta com o assunto tratado. Tais palavras são de fácil identificação, pois uma de suas características é a repetição ao longo do texto. Observe o exemplo, primeiramente, com substantivos e verbos. Albert Einstein attributed creativity, scientist, fact, went, school, preserved, gift, thinking. Albert Einstein atribuiu criatividade, cientista, fato, foi escola, preservou, presente de pensar, o dom de pensar. Percebemos uma ideia central sendo atribuída a estas palavras. Albert Einstein atribuiu a criatividade dos cientistas ao fato de ir para a escola. Foi preservado o dom de pensar. Alguma coisa nesse sentido. Vamos acrescentar agora os advérbios e adjetivos. Albert Einstein once attributed creativity, famous scientist, fact never went to school. Therefore, preserved rare gift, thinking freely. Ficou bem melhor. Albert Einstein uma vez atribuiu a criatividade, famoso cientista, fato, nunca foi à escola. Portanto, preservou o raro dom de pensar livremente. Entendemos melhor que Albert Einstein está dizendo que nunca foi à escola, ou pelo menos nunca se usou desse conhecimento formalmente escolar. Com isso, preservou um raro dom de pensar livremente. Ficou mais claro. Ainda assim, não precisamos desses complementos. Eles não mudam nada no sentido que nós já compreendemos do parágrafo.
Albert Einstein uma vez atribuiu a criatividade de um famoso cientista ao fato dele nunca ter ido à escola e, portanto, preservou o raro dom de pensar livremente. Perceberam como as palavras inicialmente não fugiram do tema central? Substantivos e verbos conseguem nos dar uma ampla possibilidade de interpretação do parágrafo. Gostaria de enfocar nesse momento numa grande diferença entre a escrita do inglês e do português, o tópico frasal. Em português, escrevemos de forma mais floreada, cheia de detalhes e informações, muitas vezes irrelevantes. Em inglês, a escrita acontece mais concisa, e assim, o uso de uma frase ou uma ideia central é comum para apresentar o raciocínio lógico a ser seguido no parágrafo. As outras frases vêm como apoio para exemplificar, explicar ou comparar, por exemplo. Esse tópico frasal pode aparecer no começo, meio ou no fim do parágrafo. A identificação do tópico frasal é tão recorrente e relevante que especialistas sugerem como estratégia de leitura rápida você ler todas as primeiras frases de cada parágrafo de um texto para pegar a ideia geral sobre o que trata o assunto. Temos agora mais um exemplo. Observe essa matéria de um site chamado Creating Chemistry Magazine. Sobre o que ele deve tratar? Observe o título. The Chemistry of Cooking. A química da cozinha, da culinária, de cozinhar. Temos aqui um pequeno trecho da entrevista com o Dr. Harold McGee, mas conseguimos entender com as palavras-chave e o tópico frasal claramente. A revista pergunta: Which food myth are you most proud of exposing? Harold McGee responde: Recently, I put to the test the idea that you have to cook pasta in a large amount of water. It turns out that you can cook pasta in minimal amounts of water, around 1.4 liters, starting with cold rather than boiling water, and it tastes the same. Given how much pasta is cooked a year, this would save lots of water and energy. O que foi perguntado? Mito, comida, exposto. Ele responde, em vermelho. Colocar, teste, ideia, cozinhar, pasta, que em inglês é massa, água. Continuamos em vermelho. Pode cozinhar, massa, água. Começando, água. Gosto é o mesmo. Economiza água e energia. Entendemos um pouco da resposta dele. O mito que ele está tentando expor é de colocar a ideia de que cozinhar pasta na água pode dar o mesmo gosto e economizar energia e água. Isso não faz muito sentido. Precisamos recorrer aos adjetivos e aos advérbios para saber um pouco mais. Vamos novamente. Recentemente, colocou em teste a ideia de cozinhar pasta, massa, numa grande quantidade de água. Era isso que ele queria testar. Se precisamos cozinhar massa em uma grande quantidade de água. Podemos cozinhar massa em uma mínima quantidade de água. E ele ainda especifica 1,4 litros. Começando com água fria, cold, rather than boiling water. Água fria ao invés de água fervente. E vai ter o mesmo sabor. Assim, faz sentido o último parágrafo. Economizamos água e energia. Eu pulei várias palavras e ainda assim nós conseguimos entender o sentido do parágrafo. Percebemos ainda que esse é o tópico frasal que nos resume a ideia central. It turns out that you can cook pasta in minimal amounts of water, around 1.4 liters, starting with cold rather than boiling water, and it tastes the same.
Qual a conclusão da pergunta? Que mito foi exposto? Que não precisamos cozinhar massa em grandes quantidades de água. Esse é o tema central. Esse é o tópico frasal do parágrafo. Para ler mais sobre a entrevista, acesse o link indicado no slide anterior. Bye bye. See you later.